Imagine por um instante um céu em chamas, não pela fúria do inferno, mas pela rebelião que começou no próprio paraíso. Era o princípio de tudo, quando ainda não existia dor, nem tempo, nem pecado. Um lugar onde a pureza vibrava em cada átomo da existência. Ali, entre as mais perfeitas criações de Deus, algo sombrio germinava: a inveja, a ambição e o orgulho. Você já se perguntou como algo tão belo quanto um anjo pode escolher a escuridão? Por que uma criatura feita de luz se voltaria contra o próprio Criador? Essa é a história que muitos tentaram silenciar. Uma narrativa proibida, escondida sob os véus da religião, varrida das escrituras e condenada ao esquecimento. Mas hoje você vai ouvi-la. A verdade é que os anjos caídos não eram apenas criaturas rebeldes. Eles foram guerreiros celestiais, poderosos, inteligentes, belíssimos e perigosamente livres, liderados por aquele que era o mais glorioso entre os serafins, Lúcifer, o portador da luz. Seu nome ecoava como música antes da queda. Ele não era o mal, ele era o esplendor, o reflexo da perfeição, até que ousou desejar o trono do Altíssimo. Na tradição apócrifa, especialmente no misterioso livro de Enoque, rejeitado pelos grandes concílios da Igreja, descobrimos uma versão ainda mais inquietante dessa rebelião. Não foi apenas Lúcifer quem caiu. Foram centenas de anjos, liderados por outro ser chamado Semjaza, que, seduzidos pela beleza das filhas dos homens, tomaram para si esposas mortais e geraram uma raça híbrida. Os Nefilins, gigantes, abominações. Você já sentiu como se existissem verdades escondidas do mundo? Já teve a impressão de que há peças faltando na narrativa oficial que nos contaram sobre o bem e o mal? Talvez seja porque essas peças foram arrancadas de propósito. Mas por quê? Por que ocultar essa história? Por que esconder a existência dos nefilins, dos vigilantes e de um pacto selado em segredo entre seres celestiais e humanos? O que havia de tão perigoso nessas revelações a ponto de merecerem o exílio dos textos sagrados? Segundo o livro de Enoque, esses anjos ensinavam aos homens segredos proibidos: metalurgia, astrologia, cosméticos e feitiçaria. Revelaram ciências e artes antes do tempo, conhecimentos que corromperam o coração humano. Eles não vieram apenas por desejo carnal. Eles vieram para alterar o curso da humanidade. É nesse momento que o juízo divino se ergue como uma tempestade sobre a terra. Os anjos caídos foram lançados no abismo. Seus filhos, os nefilins, destruídos pelo dilúvio. Mas será mesmo que todos foram aniquilados? Será que o mal que eles semearam desapareceu por completo? Pense, se essas entidades foram punidas tão severamente, é porque seu poder era real. É porque sua ameaça era palpável. E se essa ameaça ainda existir? E se, sob as sombras do mundo moderno, antigos vigilantes ainda observarem, esperando a hora certa de emergir? Quantas verdades você está disposto a confrontar? Há algo de profundamente inquietante na figura dos chamados vigilantes. Esses anjos, segundo antigos manuscritos esquecidos e banidos, foram enviados à Terra com um único propósito: observar, vigiar, proteger a humanidade. Mas o que acontece quando os guardiões se apaixonam por aquilo que deveriam apenas guardar? Semjaza, o líder desses seres, não era uma entidade menor. Seu nome era temido entre os próprios anjos. Junto a ele, 200 outros tomaram uma decisão que selaria seu destino por toda a eternidade. Eles fizeram um juramento no alto do Monte Hermon. Prometeram uns aos outros que todos participariam do plano, pois sabiam que, se apenas um deles desistisse, todos estariam perdidos. O plano: descer à terra, possuir mulheres humanas, gerar descendência. Mas não foi só isso. Eles ensinaram os homens a construir armas,
a moldar espadas, lanças e escudos. Revelaram às mulheres os encantos da vaidade, do uso de maquiagem, joias e feitiços de sedução. Ensinaram aos povos antigos os movimentos das estrelas, os segredos do tempo, da colheita e do ciclo lunar. Pareciam mestres benevolentes, mas tudo tinha um preço, e o preço foi o caos. As cidades começaram a adorar esses seres como deuses. Os Nefilins, filhos desses anjos com mulheres humanas, tornaram-se tiranos, com apetite por sangue e poder. Seus corpos gigantescos, sua força descomunal e sua sede de dominação colocaram o mundo de joelhos. Tribos inteiras desapareceram. Povos foram escravizados. Os clamores da terra chegaram aos céus. Foi então que o Altíssimo determinou o julgamento. Mas pense por um momento. Se esses anjos ensinaram segredos tão profundos e revelaram sabedorias antes reservadas apenas aos céus, o que mais eles poderiam ter compartilhado? E o que aconteceu com esse conhecimento? Foi mesmo apagado ou apenas escondido em pergaminhos lacrados, em bibliotecas subterrâneas, em códigos perdidos na arquitetura de templos antigos? Muitos estudiosos acreditam que parte desse conhecimento foi passado adiante, camuflado em religiões, cultos, ordens secretas. Seria coincidência que as civilizações mais avançadas da antiguidade, Egito, Suméria, Babilônia, possuíam saberes astronômicos, matemáticos e arquitetônicos que desafiam a lógica para a época? Quantos mistérios escondem-se sob as pirâmides, sob as águas do Eufrates, ou mesmo nas entrelinhas da Bíblia que conhecemos hoje? No livro de Enoque, há um detalhe assustador. Quando os vigilantes foram aprisionados no abismo, Miguel, Rafael, Gabriel e outros arcanjos os acorrentaram em cavernas escuras, abaixo da terra, onde deveriam aguardar o julgamento final. Mas, e se alguns não foram presos? E se alguns deles escaparam? E se ainda caminham entre nós? Você já teve aquela estranha sensação de estar sendo observado? Já cruzou com alguém cujo olhar parecia antigo demais para um corpo tão jovem? Talvez, só talvez, os vigilantes nunca tenham nos deixado completamente. E mais, se eles caíram uma vez por amor à humanidade, o que os impediria de tentar novamente? Será que estamos vivendo um novo ciclo, um novo despertar dos caídos? Deixe nos comentários. Você acredita que os anjos caídos ainda estão entre nós? Quando olhamos para as grandes civilizações da antiguidade, é impossível não sentir que há algo desconectado entre o tempo e o conhecimento. Pirâmides erguidas com precisão matemática milenar. Mapas celestes gravados em pedras antes mesmo da invenção dos telescópios. Monumentos alinhados com constelações, rituais de sacrifício e deuses híbridos, metade homem, metade animal. Seria tudo isso apenas fruto da engenhosidade humana? Ou seriam vestígios do toque dos anjos caídos? No Egito, deuses como Thoth e Osíris eram reverenciados por trazerem o conhecimento. Na Suméria, Anunnaki desciam dos céus para interferir nos assuntos humanos. Na Grécia, os titãs desafiavam os deuses olímpicos, e na América pré-colombiana, seres alados dominavam os céus nas lendas dos astecas e maias. Tudo parece contar variações da mesma história. Uma história antiga, proibida, oculta. As escrituras tradicionais falam da criação do homem à imagem de Deus. Mas e se o homem, em sua ânsia por poder, aceitou ser moldado por outras mãos? Mãos celestiais, corrompidas? Os vigilantes, com sua ciência e poder, manipularam não só a genética, mas a própria espiritualidade dos povos antigos. Eles não apenas ensinaram, eles exigiram adoração. E seus filhos, os Nefilins, tomaram os tronos de reinos esquecidos, impondo reinados de terror sob a máscara de divindade. Onde antes havia reverência, passou a haver opressão.
Onde existia sabedoria, nasceu a idolatria. E quando o dilúvio varreu a terra, como nos contam os textos de Gênesis e Enoque, muitos desses registros foram perdidos, mas não todos. Alguns textos sobreviveram, escondidos, preservados por escribas e sacerdotes que sabiam demais para confiar no silêncio. E é nesses fragmentos que descobrimos os nomes dos anjos caídos. Azazel, que ensinou a forjar armas de guerra. Penemue, que revelou os segredos da escrita. Casdejá, mestre em abortos e encantamentos. Cada um deles deixou uma marca no mundo, uma marca invisível, mas viva. Você já parou para pensar na origem dos sonhos de poder desmedido da humanidade? Por quê? Desde os tempos mais remotos, buscamos dominar, conquistar, controlar o tempo, os céus e a morte. Será que, em algum lugar dentro de nós, carregamos o eco do pecado original dos vigilantes? Será que fomos tocados por eles de forma mais profunda do que imaginamos? É curioso notar que, após o dilúvio, muitos dos heróis bíblicos travaram batalhas com gigantes. Davi enfrentando Golias é só um dos exemplos. O livro de Deuteronômio menciona terras habitadas por Anaquins, descendentes dos Nefilins. A Bíblia, mesmo em sua forma atual, ainda guarda pistas desse passado sombrio. Se os vigilantes influenciaram o passado, o que os impede de moldar o presente? Vivemos em uma era em que o conhecimento cresce em ritmo acelerado, em que a inteligência artificial, a manipulação genética e o controle da informação caminham lado a lado com a ambição humana. Estaríamos, mais uma vez, à beira de um novo pacto com os caídos? Quantas vozes sussurram hoje no ouvido de cientistas, líderes, visionários? E se parte da tecnologia que usamos hoje não for inteiramente nossa? Comente abaixo. Você acredita que os anjos caídos influenciam as estruturas de poder até hoje? Por trás das cortinas do mundo visível, uma guerra milenar continua sendo travada. Não com espadas ou tanques, mas com influência, manipulação e fé. Uma guerra silenciosa que atravessa os séculos, redesenhando impérios, moldando crenças e corroendo o espírito humano. De um lado, as forças celestiais que ainda obedecem à luz. Do outro, os ecos sombrios dos caídos, ainda ativos, ainda determinados. A pergunta que grita em silêncio é: onde estamos nós nesse campo de batalha invisível? A Bíblia fala sobre principados e potestades, entidades espirituais que operam nas regiões celestiais, influenciando nações, reis e governos. O apóstolo Paulo nos alertou: nossa luta não é contra carne e sangue. Mas quem são esses principados? De onde vieram? Muitos teólogos e estudiosos do oculto acreditam que são, em grande parte, os anjos caídos e seus descendentes espirituais. Eles não apenas sobreviveram, eles se adaptaram. Já não se manifestam com grandes asas ou vozes trovejantes. Hoje, operam através de ideologias, sistemas de controle, entretenimento, tecnologia. Criam distrações, dividem sociedades, envenenam a moral, incitam guerras, alimentam o ódio, distorcem a verdade. São especialistas em camuflagem, e sua arma mais poderosa é justamente a descrença em sua existência. Você já percebeu como tudo parece conspirar para nos afastar do sagrado? Como a espiritualidade genuína vem sendo sufocada por falsos mestres, por escândalos religiosos, por doutrinas vazias? Seria tudo isso acaso? Ou orquestração? A guerra invisível não é contra você. Ela é por você. Os anjos fiéis continuam, lutando, protegendo, guiando. Mas para que possam agir, precisam ser invocados, lembrados, honrados. A oração, a fé e a vigilância são nossas armas. E como em qualquer guerra, há espiões, desertores e traidores. Há relatos de visões, aparições e fenômenos inexplicáveis ligados a esses seres.
Pessoas comuns que viram figuras encapuzadas no limiar do sono. Crianças que descrevem visitantes noturnos com olhos flamejantes. Sonhos recorrentes com quedas do céu, com batalhas, com palavras em línguas desconhecidas. Tudo isso seria apenas imaginação, ou sinais de que os portões entre os mundos estão mais abertos do que nunca. No livro de Apocalipse, lemos sobre uma nova rebelião, um novo confronto. Os exércitos celestiais, liderados pelo arcanjo Miguel, enfrentando o dragão e seus anjos. Seria uma profecia futura? Ou um reflexo cíclico de algo que já vem se repetindo em outras dimensões? Há também os que dizem que os anjos caídos estão por trás de rituais secretos realizados nas sombras por seitas modernas. Sacrifícios, invocações, pactos, o culto ao conhecimento proibido nunca cessou, apenas mudou de rosto. E você, já sentiu que há algo errado com o mundo? Já teve a sensação de lutar contra algo que não consegue ver, mas que parece querer dominar seus pensamentos, sua vontade, sua paz? Essa guerra não é sobre céu ou inferno distantes, ela é sobre seu coração, sua alma, sua eternidade. Comente. Você acredita que estamos vivendo o auge dessa guerra espiritual? O tempo dos caídos não é infinito. Embora ainda operem nas sombras, cada movimento deles os conduz para um fim inevitável. O livro de Enoque, texto apócrifo rejeitado por muitas tradições religiosas, mas reverenciado por outras, descreve em detalhes a sentença reservada aos anjos que abandonaram sua morada celestial. Acorrentados em abismos de trevas, isolados até o dia do julgamento, suas lágrimas não comovem o trono divino. A misericórdia que um dia lhes foi oferecida já não existe. Enoque, o homem que andou com Deus e não conheceu a morte, foi o único autorizado a interceder por eles. Mas sua súplica foi rejeitada. Os céus haviam fechado suas portas para os que escolheram a corrupção. E com isso, os caídos passaram a odiar ainda mais os humanos. Por quê? Porque Deus ainda nos oferece redenção, perdão, graça. E é por isso que essa guerra espiritual continua. Não é apenas uma revanche, é inveja. Os anjos caídos desejam arrastar o maior número possível de almas consigo para as trevas. Eles sabem que não podem ser salvos, mas querem impedir que você seja, que seu filho seja, que sua alma encontre a luz. Pense nisso. Todos os dias você faz escolhas. Acredita que são escolhas neutras, banais, triviais? Mas e se cada decisão sua estiver inclinando você para um lado dessa guerra? Uma escolha por valores, por ego, por ambição, ou por compaixão, por humildade, por fé? E se a sua vida for a arena dessa batalha invisível? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já pressente que há algo maior acontecendo. Que essa história não é apenas simbólica ou metafórica, que existe uma verdade por trás dos mitos, por trás dos textos antigos, por trás dos mistérios que ninguém quer encarar. Você sente isso? A moral dessa história é simples, porém devastadora. A rebelião começa com um desejo aparentemente inofensivo. Os anjos caídos não desceram com gritos de guerra. Eles desceram com desejo de se conectar, de se apaixonar, de ensinar, de mudar. Mas cruzaram uma linha sagrada. Assim como eles, nós também podemos cruzar essa linha, todos os dias. A pergunta que ecoa agora é: de que lado você está? Essa não é uma história sobre o passado, é um alerta sobre o presente. Os vigilantes, e foram julgados, mas seus ecos ainda ressoam. Seus ensinamentos permanecem disfarçados em livros, filmes, discursos, em escolhas. Eles não usam mais asas, eles usam algoritmos, ideologias, vícios sutis, mas há uma saída: a fé, a vigilância, o discernimento. A consciência de que o mal é real,
mas a luz é mais poderosa. Você não está sozinho, e mesmo que o mundo tente te convencer de que tudo isso é fantasia, no fundo, seu espírito sabe a verdade. E se essa história tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.